da cidade, dos dois lados. E nós voltamos e atacamos e entramos e destruímos a cidade. E a história diz que quando os troianos viram o cavalo e os atenienses batendo em retirada, eles não podiam acreditar no que eles estavam vendo. Eles não podiam acreditar que depois de 10 anos e tanto tempo eles ganharam a vitória. E então eles celebraram, trouxeram o cavalo para dentro da cidade, nós ganhamos a vitória. Mas havia alguns sábios que disseram, olha, vocês deviam queimar esse cavalo. Vocês deviam queimar esse cavalo. Vocês não confiem nos atenienses. Mas o cavalo era muito bonito, esculpido em arte, muito bem feito. Eles falaram, nós não podemos queimar o cavalo, ele é muito bonito. Esse cavalo nós vamos colocar aqui na praça central de Troia, e isso vai ser um monumento da nossa vitória, depois de tantos anos de batalha. E assim foi. Mas a história registra que de noite realmente os 30 soldados saíram de dentro do cavalo, abriram os portões da cidade. Os atenienses voltaram com os barcos para a costa, à noite, invadiram a cidade pela manhã e destruíram completamente a cidade de Troia. Completamente a cidade foi destruída. E essa é a razão porque hoje existe um ditado que diz assim, cuidado com o presente de grego. Quando vocês ouvirem, isso é um presente de grego, está se referindo à história do cavalo de Troia. Quando os atenienses gregos deram presente aos troianos, o cavalo foi introduzido dentro da cidade. E aquele presente foi a ruína e a destruição da cidade de Troia. Talvez vocês vão perguntar para mim assim, mas por que o pastor está contando essa história? O que tem essa história a ver com a nossa vida espiritual? Sabe, meus queridos, nós estamos vivendo dias dentro da igreja de Deus, onde Satanás está mandando seus cavalos de Troia para dentro da igreja. A igreja está abrindo as portas para alguns cavalos de Troia, como a evolução teísta. O que é evolução teísta? Eu nunca ouvi falar isso. Mas a igreja adventista vem sendo atacada. Não é a teoria da evolução, mas é uma... É uma teoria da evolução melhorada. Não nega Deus, aceita a criação, mas os dias da criação não eram literais. Cada dia da criação foram milhares e milhares de anos. Essa é a evolução teísta. É tentando fazer uma conciliação entre a criação e o evolucionismo. E trazer ambos os lados para marchar na mesma linha. Esse é um cavalo de Troia que está entrando dentro da igreja adventista. A homossexualidade é um cavalo de Troia que está entrando dentro da igreja adventista. Talvez seja difícil para nós acreditar, mas eu digo a vocês, eu tenho feito semanas de oração em muitos lugares por esse mundo afora, e eu recebo no fim das semanas o bilhetinho dos nossos jovens lutando, batalhando, guerreando contra a homossexualidade, o lesbianismo. Esse cavalo de Troia, eu lhes digo, está dentro da igreja. E abra os olhos, pais, porque pode estar dentro da sua casa. O cavalo de Troia do divórcio e do novo casamento. Se essa não dá certo, eu divorcio e caso com a outra. Se a outra não dá certo, eu divorcio e caso com a outra. Fácil. Tudo que o diabo coloca é muito fácil, é muito simples. É só mudar de endereço. Muda de endereço e conserta tudo. Esse é um cavalo de Troia que está entrando os arraiais adventistas. Novas formas estranhas de adoração. Uma adoração contemporânea, muito semelhante a que o mundo adora o diabo lá fora. Agora a gente bota uma letra de Jesus e traz para dentro da igreja. Esse é um cavalo de Troia que está entrando na igreja também. Outro cavalo de Troia é a música. Uma música estranha que está sendo tocada e cantada dentro das igrejas e ninguém mais tem controle, nem ninguém sabe mais o que é certo e o que é errado. Quem escolhe a música é quem vai cantar. Eu confesso a vocês que houve um concerto na minha igreja um mês atrás
e era um concerto que vinha de um cantor que era adventista da igreja, de uma igreja de Éfeso, não sei aonde, lá em San Antônio. E eu fui lá assistir aquele concerto, e eu acho que os bancos da igreja, eu acho que tremiam naquela música. Não sei se aquilo era um rap evangélico. Não era bem um rap evangélico, mas era uma mistura de rap evangélico com a outra coisa que nem eu sei o que era mesmo. Mas eu sentia, no playback tinha umas vozes que vinham assim, um eco que vinha de background, que parecia voz de demônios cantando, sabe? E eu tremia no banco da igreja e já pedia perdão a Deus pelo que estava acontecendo no santuário. Nós estamos completamente desorientados nessa direção. Esse cavalo de Troia já entrou dentro da igreja. O cavalo de Troia do vestuário imoral está entrando dentro da igreja de Deus. E eu não sei bem qual é o propósito do diabo quando trabalha com as pessoas para vir para a igreja com aquelas roupas indecentes, blasfemando contra o Altíssimo. Porque quando a gente vem à casa de Deus, a gente vem se apresentar na presença do Todo-Poderoso e dos seres celestiais. E eu acho que Deus olha para a roupa de algumas irmãs e Ele chora quando vê. E não sei se as irmãs vêm com aquelas roupas para mostrar para os anjos, ou para mostrar para Deus, ou para mostrar para os homens do sexo masculino que tem na igreja, ou para satisfazer o ego delas, eu não sei bem. Mas este é um cavalo de Troia que está começando cada vez mais a ficar forte dentro da igreja. Eu me lembro de uma vez que eu era pastor, eu não vou dizer o lugar porque senão vai me complicar, mas eu era pastor daquela igreja aqui nos Estados Unidos, e um dia eu fiz uma reunião no fim do culto com aquelas 200 irmãs e tantas que tinha lá, e eu falei sério com elas, e uma ficou nervosa, levantou e disse: o senhor não pode falar assim com a gente, que o senhor é o primeiro a olhar. Epá, quase que eu caí lá, tive um ataque. Eu falei: irmã, você está querendo justificar o seu pecado, ou você está querendo condenar um pecador? Qual é o seu ponto aqui? Qual é o seu ponto aqui? O problema não é eu, porque se eu estou olhando, eu vou queimar lá, junto com o diabo e os demônios. O problema é se Deus está vendo, se Deus está sendo afrontado pelo seu vestuário. Porque quando você vem vestida como você vem, irmã, você não vem para a casa de Deus. Você deve estar pensando que está indo para um outro lugar. Porque se você vem na casa de Deus, venha de forma decorosa, respeitosa, e não desmoralizando o nome do onipotente Pai, que tem abençoado muito você. Tem gente que está sofrendo hoje por causa disso. Simples detalhe, a roupa que aparece na presença do Senhor. Outro cavalo de Troia que está entrando dentro da igreja é a pornografia secreta, destruindo lares, destruindo vidas. Sexo antes do casamento, parece que ficou normal. Os pais agora deixam as namoradas dormir no quarto dos filhos. Os pais adventistas, eu não estou falando dos pais de fora da igreja, não. Isso é normal. Isso é anormal no reino dos céus. Isso é pecado. Os nossos jovens vão perder a vida eterna, porque nós esquecemos de mostrar para eles que os puros de coração, os sinceros e puros, herdarão o reino que Deus está preparando para nós. Nós estamos falando aqui de escolhas, estamos falando de decisões, não estamos falando de entretenimento e de prazeres físicos para esta vida. Queridos, Satanás está arregimentando ataques mortais ao povo de Deus. E a razão por que ele vem atacando a igreja de Deus é porque se você não sabe o que está vindo aí na frente, nas batalhas finais, eu digo a você, Satanás sabe muito bem, e ele já sabe que a guerra está perdida. Mas o maior prazer de Satanás é levar você junto com ele.